Então, muito boa noite. Vou olhar para essa câmera aqui. Começando o terceiro episódio do nosso podcast sobre cirurgia plástica. E hoje o tema é super importante, pós-operatório. E para isso eu trouxe a maior autoridade em pós-operatório do Brasil, professora Nani Mota. Muito boa noite. Boa noite. Obrigado por ter aceito o convite. Imagina, doutor, eu que tenho que agradecer em nome de todos os profissionais do Brasil. Nossa, eu tô virando uma artista. É muito boa nisso. E vou apresentar também, a gente vem a artilharia de peso aqui para bombardear a Nani. Vou apresentar o Dr. Bruno Zimmermann, cirurgião plástico. Boa noite, Dr. Bruno. Bom, obrigado. Boa noite, obrigado pelo convite. Dr. Fábio, Dr. Rodrigo, Nani Mota. Muito obrigado. E finalmente o Dr. Rodrigo Dutra. Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui. Obrigado pelo convite também. Time de peso, vou aqui só acrescentar número. Mas vamos lá. Bom, eu que tenho que agradecer pelo convite, que é muito especial a gente estar aqui falando sobre um assunto que a gente atua todos os dias, é desafiador todos os dias, mas também é muito prazeroso. Então, a gente que atua nesse mercado, paralelamente ao trabalho, quando eles atuam, é muito importante a gente ter essa conexão, ter essa parceria, que quem ganha com isso são os clientes. E quanto mais os clientes ganham com isso, nós também temos essa oportunidade de trabalhar mais e mostrar mais o nosso trabalho. Perfeito, muito bem. Então eu vou começar fazendo uma observação e eu queria um comentário do Dr. Bruno, Rodrigo e depois da Nani. É fato que a cirurgia plástica corporal mudou muito nos últimos anos, né? O que a gente faz hoje é muito diferente do que a gente fazia anos atrás. Vocês concordam com essa observação? Eu concordo plenamente. Chega a ser assim também bizarro a qualidade dos resultados. E então assim, não tem como comparar nem pós-operatório de 3 anos atrás com o que a gente faz hoje, entendeu? A questão de resultados e de expectativa dos pacientes. Os pacientes querem muito e hoje a gente consegue entregar muito. Mas até para chegar nesse nível de cirurgia não depende só da cirurgia, depende do paciente. Hoje a gente engloba a lipo do jeito que a gente faz, é um estilo de vida. Não adianta você fazer a cirurgia para ficar comendo pizza. Então, eu concordo com o que vocês falaram, o Fábio falou, a cirurgia é outra e tudo é diferente, até o pós-operatório. Dr. Rodrigo? Concordo também. A nossa cirurgia de hoje, comparado com a cirurgia que eu fazia 10 anos atrás, não tem em nada parecido. A cirurgia de 10 anos atrás, o que a gente tinha de mais arriscado era fazer uma lipo superficial, né? O cirurgião plástico que fazia lipoaspiração superficial, que foi idealizado pelo Dr. Evaldo Bolívar, que foi meu chefe, era um cirurgião que tinha ali os resultados mais bonitos do momento, né? E hoje, com toda a tecnologia que está envolvida, não só de lipoaspiração, como em relação à pele, retração e tudo mais, o resultado é infinitamente melhor, né? O que a gente consegue trazer, como o Brunão disse, é uma coisa que há 10 anos atrás era inimaginável, né? Como a gente ia conseguir deixar a pele firme depois de uma lipoaspiração de 4 litros? 4 litros, há 10 anos atrás, era absurdo, era quase... 4 litros está sendo bonzinho. Então, não, mas há 4 anos atrás, quem lipoaspirava 4 litros era o cara, nossa senhora, aspirou demais. Hoje, ousado, né? Tinha chance de dar necrose na pele, tinha chance do paciente ficar anêmica de tanto sangue. E isso hoje em dia, 4 litros é uma lipo normal. Sim. Né? Então, o pós-operatório, o pré-operatório, tudo isso envolve, né? O tempo cirúrgico mudou. Posso fazer uma lipo em 2 horas. Hoje é no mínimo 5, 6. Exato. Porque é aquela verdade do Dr. Royals lá, que é o tudo ou nada também. Você vai fazer uma cirurgia para gerar um contorno legal corporal, não só determinada área, né? Sim, sim. Mas esse olhar Isso as cirurgias que a gente faz, né? Mas esse olhar que vocês têm é um olhar do Brasil. Como eu tenho oportunidade de ir para fora e palestrar, ainda o médico americano e de outros países, não os médicos... A América Latina, ela está mais à frente no contorno corporal de resultado mais bonito. Mas os outros países que eu tive a oportunidade de conhecer, alguns cirurgiões e participar de alguns pós-operatórios, o pós-operatório é a cirurgia de 10 anos atrás. Respeitando o limite corporal, fica feio ou com flacidez, eles não ultrapassam.
Então eu falo que o Brasil é muito ousado, por isso que ele tem essa evidência de ter a melhor cirurgia de contorno corporal do mundo. Porque vocês se preocupam com a questão estética, não só com a retirada de volume. E lá eles se preocupam mais com a retirada de volume. E com isso vai evoluindo, né? Porque aí cada cirurgião, enfim, porque existe o empresário, o trabalhador e o tudo que tem a audácia de ousar. Por isso que se cria o empreendedor. Por isso que as coisas vão evoluindo. Porque se ninguém tem medo de ousar em tentar trazer algo novo, a gente não tem como saber se vai ser bom. Então, infelizmente, acontecem muitas coisas para a gente chegar num resultado muito bom. Mas eu falei isso hoje numa outra live que eu fiz pela manhã aqui. Não tem como a gente atuar no pós-operatório como ainda existem profissionais que atuam como 5 anos atrás. Eu não falo nem de 10, eu falo de 5 anos atrás. Porque a gente consegue visualizar não só a melhora do estilo de qualidade da cirurgia, mas também a busca do paciente de maior idade que quer ter sabe, que se preocupa com a imagem. A longevidade influencia hoje no a estética resultado. tá muito à frente. A gente vê direto no Instagram, nas redes sociais, vídeos de pessoas postando com 22 anos há 15 anos atrás. Cara, parece que tinha 50 anos a pessoa de 22 anos. Uhum. Então, eu acho que o crescimento também que a gente teve da cirurgia plástica foi essa busca do medo do envelhecimento e também você buscar uma autoestima para você ter uma qualidade de vida melhor. E eu posso dizer, quem tem autoestima, realmente, é importante para tudo. Eu, depois que eu emagreci, que melhorou muito a minha forma de trabalhar, a minha forma de olhar para as pessoas, parece bobagem, mas para a mulher, eu não sei para o homem, é muito importante você estar se sentindo bem. E a cirurgia plástica, graças a Deus, traz muito isso, né? E você tem uma história interessante aí do seu início, né? O seu interesse pelo pós-operatório. Foi depois de uma cirurgia que você fez. Na realidade, acho que desde quando eu me entendi como mulher, eu tinha um sonho de fazer cirurgia. Eu só não tinha dinheiro. Mas depois que eu tive meu primeiro filho, eu sempre sonhei em fazer uma cirurgia plástica, uma lipoaspiração. Só que eu posso falar para vocês que eu vivi todas as fases, assim, do paciente e do profissional. Como eu era paciente, eu já era profissional da área, quando a gente vira paciente, a gente esquece tudo que a gente sabe. É impressionante. Você esquece as coisas que você estuda quando você está na pele. E aí, quando eu me submeti à minha primeira cirurgia plástica, eu também hoje entendo o porquê. E eu não julgo a cirurgiã. Porque eu estava inflamada, fora do peso, tinha ganhado o neném, tinha 4 meses. E eu disse assim para ela, se não for para operar tudo de uma vez, eu nem faço. Eu quero já resolver agora, quero aproveitar uma anestesia, que eu acho que muitas pessoas falam isso para vocês, e o dinheiro. Eu não vou entrar para bloco cirúrgico depois. E aí eu meio que falei para ela assim, se não você operar, outro médico vai operar. E não tinha outro médico, não tinha nem ido em outro médico. Então, eu sei que tem essa pressão em cima de resultado. A gente não imagina, a gente cria uma expectativa muito grande. Tipo, se tirar 5 litros da minha barriga, eu vou ficar assim, igual aquela mulher que eu vi ali. Meu corpo é parecido. Existe essa comparação muito grande, existe essa expectativa do resultado alheio. Aí, quando eu me submeti à cirurgia plástica, cara, melhorou muito meu corpo. Mas eu tive muitas complicações. Eu tive seroma, eu tive deiscência, eu tive necrose, eu tive fibrose. E com isso, eu evoluí muito no que eu recebi de pós-operatório. Eu já era da área, mas eu não gostava do pós. E aí eu falei, nossa, eu tô toda problemática e a menina vem e fala mal da cirurgiã. Aí a cirurgiã vem e fala mal do pós-operatório. Cara, isso não pode acontecer. Então foi aonde eu fui me desenvolvendo em achar um mercado da minha área totalmente... Tinha um gap de solução, faltava a solução. Eu fui em 4 profissionais. As 4 profissionais olhavam para mim e falavam assim, nossa, mas o que aconteceu? Cara, eu entrava lá e saía pior. Hoje, uma das coisas que eu mais passo em todos os meus cursos, que é a forma como você olha, a forma como você se comunica e a falta de ética, você estraga ainda mais o resultado da cirurgia. Então, tudo que eu passo é algo que eu não quero que minha paciente passe. Porque intercorrências pode acontecer. A gente sabe disso. Isso foi me dito lá na consulta. Mas a gente não escuta. E quando acontece, a gente não está preparado. Você até sabe, mas você não está preparada. E aí o profissional que vai cuidar dessa paciente também não está preparado. Nem emocionalmente e nem na base de conhecimento, raciocínio clínico, enfim. E aí foi, acho que,
aonde eu me desenvolvi como profissional da área para tentar trazer um mercado que não tinha. De eu passar para os profissionais da forma o que eu passei e o que elas não podem fazer. E passar para vocês também essa questão da gente ter uma ligação e de ter essa conexão, porque é um casamento, gente. A gente pode ficar com essa paciente para sempre. Ou não. A gente quer que essa paciente vá embora, mas lembre da gente pro resto da vida. Sim. A gente não quer casar com nenhum paciente, mas pode acontecer. Então, eu falava, onde eu entro nesse casamento? Eu posso fazer parte desse triângulo amoroso, cuidando de todas as partes, para a gente tentar resolver os problemas que aconteciam e a gente se sentia meio que abandonado. Porque hoje, convivendo muito com vocês, eu sei que quando acontece um problema, vocês sofrem tanto quanto o paciente. Sim. Então, quando eu trouxe isso para a área, que vocês também são seres humanos, que vocês também são frágeis, que vocês também sofrem, começou a mudar um mercado diferente. E, graças a Deus, quando eu comecei a falar isso, que eu falei isso da primeira vez em um congresso que tinha 5.000 pessoas, todo mundo ficou calado, porque eu falei, você acha que alguém faz alguma coisa para dar errado? Qualquer profissão. Qualquer profissão. Ninguém vai fazer nada para dar errado. Sim. Mas pode acontecer. Em qualquer profissão. E aí, quando eu lancei essa pergunta, por que criar por que criar essa inimizade? Por que criar essa competição? Por que criar alguém nesse casamento, deixar alguém se machucar ainda mais? Foi onde eu falei, não. Quando, aí, de tudo isso eu tirei do que aconteceu comigo. Então eu evolui bastante, comecei a estudar bastante. E aí me submeti a uma nova cirurgia, já foi um pouco diferente, o meu pós já foi diferente. Eu falei, não, acho que eu preciso dividir esse tipo de conduta, não sobre conhecimento, porque a gente lidar com um profissional que já se formou, fez faculdade, que estudou, mas sobre abordagens mesmo, e sobre esse atendimento mais concierge, sabe? Essa comunicação mais fácil. E essa comunicação começou com os pacientes, mas eu não conseguia acessar vocês. Porque eu acho que a dor da gente hoje, não a minha, mas a dor do profissional hoje da área da estética, é ter contato com vocês, é ter esse acesso. E elas achavam isso impossível. E aí, quando eu trouxe, que eu estou sempre conversando com vocês, que eu sempre passo, que vocês não toquem numa paciente sem ter a autorização do médico, porque eu sempre começo meus cursos assim, cuidar de pós-operatório é cuidar do filho do outro. Exatamente. Esse filho é do cirurgião. Você não pega filho de ninguém e dá um beliscão, ou dá um medicamento, ou dá alguma comida que ele não autorizou. Você tem que perguntar para os pais. Então, é essa metodologia que eu introduzo nos meus pós-operatórios. Quem mandam são vocês. E aí, quando eu comecei a trazer esse conceito, eu fui bombardeada. Porque as pessoas falavam, então você é o quê? Você não é uma profissional? Você tem que se posicionar diante do cirurgião. Eu falei, não. Eu tenho que posicionar diante do que eu sei, não do trabalho dele. E eu sei que quem é responsável por essa paciente é o cirurgião. E o meu trabalho é o quê? Ser uma babá de luxo. E ponto do que eu escolhi fazer. Cuidar de pós-operatório é ser babá. E olha que engraçado, meu nome é Nani, né? Boa, né? Então casou tudo, então foi perfeito. E assim a gente vem seguindo, acho que respeitando muito o trabalho de vocês. Se vocês não trabalham, eu não como. Olha só, é a realidade. Se vocês não operarem, eu não ganho. Então, como é que eu quero criar inimizade com quem me dá sustento, com quem bota comida no meu prato? Quem opera é o cirurgião. E se o cirurgião não operar, nós não teremos pós-operatório. Então, quando eu entendi isso e comecei a passar isso, nosso pós-operatório evoluiu ainda mais. Em ter esse respeito pelo trabalho de vocês. E quando acontece alguma coisa, a gente tentar de alguma forma, juntos, resolver. Sim. Porque tem que ser resolvido. E ponto. Simples. Da melhor forma possível. Mas a ideia é essa. A gente sabe operar. Né? Eu, como cirurgião plástico, eu sei o que eu posso fazer no pré e no intraoperatório. No pós-operatório, todos nós estudamos, mas não a fundo quanto o pessoal da fisioterapia. Né? O pessoal da Nani, onde faz especialização em pós-operatório, isso com certeza faz toda a diferença. Tanto que quando nós vamos discutir, e aí eu sempre peço aqui, ó, o que vocês estão vendo na paciente que não está correto? Ah, doutor, tem uma fibrose um pouquinho mais forte. Doutor, tem uma área que está com sofrimento. Chama o paciente no consultório, vejo, vamos ver como é que está acontecendo, deixa eu ver.
avalio e falo, poxa, pessoal, ou mesmo para Nani, tem um paciente que está assim, vamos entrar com terapias para melhorar a vascularização local, ou manter a pele mais úmida para cicatrizar melhor, ou vamos manter esse curativo limpo, tentando deixar aquela área sem muito contato, posso fazer a drenagem ao redor. E esse respeito de um com o outro trouxe só benefício para o paciente, né? Então, é o que eu falo para todo mundo. Cirurgia não é só a cirurgia em si. É toda a preparação, o procedimento no centro cirúrgico e depois o pós-operatório. Hoje, diferente de 5, 10 anos atrás, o pós-operatório ele complementa a cirurgia para trazer um resultado bonito, esteticamente bonito. E os pacientes que não fazem o pós-operatório, eles, pelo menos por mim, eles são avisados que existe a chance de ter complicações estéticas, não complicações que trazem risco à vida ou clínicas ou de saúde. Complicações estéticas que o tratamento dessas complicações é mais difícil que a própria cirurgia, né? Então, essa comunhão de conhecimentos, nossa, com a de vocês, veio super bem, está super em voga aí, pelo menos nos meus resultados. Sem vocês, eu não consigo deixá-los tão bonitos, né? Obrigada, doutor. É importante, né, esse casamento que eu falo, porque a gente pensa no cliente, no paciente. Vocês devem pensar só no resultado que vocês têm que entregar. E a gente também. A gente quer que esse paciente tenha um resultado muito mais rápido, que a recuperação seja muito mais acelerada. Porque a gente quer que esse paciente tenha o retorno da sua rotina rápido. E o pós-operatório pode favorecer isso. Sim. A gente percebe os pacientes que não se submetem a pós-operatório, eles têm uma recuperação um pouco mais demorada. Eu não falo de pessoas que tiram tipo meio litro, um volume, pequeno volume, mas eu falo de pós-operatório mesmo, onde o paciente usa dreno, fica debilitado, precisa ter um acompanhamento muito mais de perto. De perto. É que não entra muito na minha cabeça, que nem você está falando, níveis de cirurgia. Mas a gente está falando de aqui e do pós que que o grupo Nani faz, e dos 3 cirurgiões que fazem lipoescultura. A gente não faz lipo parceladas, mas assim, não entra na minha cabeça, é mais ou menos que uma roleta russa, assim. Você vai fazer um investimento de tempo, financeiro, tá em busca de um ideal de resultado e simplesmente não querer fazer pós-operatório. Entendeu? Então não entra muito na minha cabeça. Então, a gente tem que pensar no final, né? A gente bate as fotos, eu falo pro paciente no final da cirurgia para já tirar a ansiedade delas, porque no outro dia já não dá para ver nada. E a pessoa deixar porque minha amiga não fez. Bom, mas é uma roleta russa. Ó. Se der algum problema, às vezes é um problema que o Rodrigo falou, forte, difícil de resolver. Estético. Entendeu? Então, como a gente tá falando de beleza, de estética, não de doença, tudo a gente tem que tentar deixar alinhadinho. Então, tudo, desde que você falou desinflamar o corpo, ter consciência de que a paciente vai fazer um investimento desse, como eu disse, tanto financeiro quanto estético, de que outras coisas são necessárias para voltar à rotina rápido, para ter uma recuperação mais rápida e para chegar num resultado ideal. E a outra coisa é a seguinte, a gente se preocupa porque isso tudo é uma roda, né? Um ciclo, assim. Se a paciente não ficar bem, queima o nosso filme. Ninguém quer saber se ela fez pós ou não, ela quer ver se ela tá bem. Então, já entra também da nossa consulta, alinhar bem com o paciente, a importância de todas as fases do pós-operatório, pensando no ciclo que as amigas vão ver, vão achar maravilhoso. Então, hoje, a maioria dos nossos pacientes já chegam educadinhas, já sabem por todo o processo que tem que passar. Mas foi difícil. Implementar a cama hiperbárica foi difícil. Tudo isso foi difícil. Vocês estão percebendo a diferença na recuperação do paciente com pré-operatório, nesse processo de desinflamação, soroterapia? Vocês conseguem perceber a diferença ou não? Ou vocês só percebem a diferença quando tem, tipo, o paciente está mais debilitado e aí ele submete à terapia? Fábio. Não, a gente percebe sim
a importância que é um preparo prévio, pré-operatório. Isso é um problema, às vezes, com pacientes que chegam de longe, em cima da hora, a gente não consegue preparar bem. Antigamente, a gente pedia uma série de exames, bem menos exames do que a gente pede hoje em dia. Né? Hoje em dia, a gente tem uma gama imensa de exames para pedir e conta com profissionais clínicos para nos ajudar também, para preparar o paciente, para desinflamar, para ter um aporte nutricional muito melhor. E uma educação também de preparo para o pós-operatório, inclusive psicológica. Né? E se a gente pega exames que a gente faz hoje em dia, a gente não detectaria alterações que a gente veta na cirurgia. Né? Tudo se desenvolveu, a medicina como um todo se desenvolveu, então eu acho que é muito importante a gente cuidar do pré, Sim. do intra e do pós-operatório. Uma pergunta que eu vou fazer para todos e todos podem responder. A fibrose é culpa do cirurgião? Primeiro aqui. Vamos conceituar a fibrose, né? Vamos conceituar. Bom, fibrose. Pessoal, todo mundo tem que entender que fibrose vai existir em todas as cirurgias. Cirurgia plástica, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia torácica, cirurgia dermatológica. Qualquer cirurgia que você faça, até um corte no braço, quando você faz a sutura e espera cicatrizar, ela cicatriza por causa da fibrose. A fibrose faz parte da nossa cicatrização. O que leva a um erro estético, que é aquela abdômen ou aquela superfície irregular por causa da fibrose, é porque houve um excesso de cicatrização da pele não controlado no pós-operatório. Né? Toda vez que a gente faz uma cirurgia, seja ela qual for, mas principalmente a de lipoaspiração, onde há um descolamento da pele do plano profundo, que é quando a gente tira a gordura de lá, entre a pele e o plano profundo, que é a musculatura, cria-se um espaço e esse espaço fica inflamado pelo trauma cirúrgico. O trauma cirúrgico, o seu corpo quer cicatrizar esse trauma, essa lesão. Então ele começa a produzir colágeno para que a pele grude de novo no plano profundo. Esse colágeno, quando deixado desorganizado, ele vai formar traves irregulares que vão deixar a superfície com aspecto de casca de laranja, toda onduladinha. É aí que a gente entra com pós-operatório, com a malha pós-cirúrgica, com câmera hiperbárica, drenagem. Alguns pacientes usam placas ou não, mas tudo isso para quê? Para que essas fibras de colágeno se organizem e deixem a superfície da pele lisa. Sim. Esse é o trabalho do pós-operatório. Falar para qualquer médico que ele foi o culpado por causa da fibrose, não, isso está errado. É, que nem cicatrização. Queloide é culpa do cirurgião? Não, é da cicatrização do paciente. O paciente tem mais cicatrização, vai gerar mais fibrose. Por isso a importância do pós. A gente não pode correr o risco de perder o tempo correto, de agir, de deixar as fibras alinhadas para ter o resultado legal. Não adianta chegar 6 meses depois que já cicatrizou, que não vai dar jeito. Agora, no início, já cuidando de perto, e não necessariamente ter fibrose envolve tacar a mão, ficar mexendo. Não. Já tive casos com a Nani que tinha tanta fibrose que a gente tirou até o macaquinho para melhorar, porque qualquer coisa estimulava. Então, por isso individualizado, isso leva tempo, tudo, entendeu? Um ponto importante aí que o Bruno comentou de relação ao manejo da fibrose é a questão da retração de pele e das tecnologias que a gente usa hoje em dia, né? Porque se você manipula demais um tecido, você hiperestimula a produção de colágeno e também você pode soltar uma retração que você espera, que você quer. Queria que você falasse um pouquinho sobre a mudança do pós-operatório, do manejo, em relação às tecnologias. As tecnologias. A questão não é a mudança do manejo das tecnologias, é a lipoaspiração. Há um tempo atrás, vamos falar de 10 anos atrás, nós tínhamos uma lipo clássica, onde a gordura era retirada num plano muito mais profundo, onde não tinha aquele contorno bonito de alta definição, a sombra da musculatura, porque o cirurgião sempre deixava mais gordura. E aí ficava com aquele umbigo triste. Hoje, as lipos mais secas, é óbvio que a gente vai ver mais fibrose, porque a gente tem pele, fibrose e músculo, porque o cirurgião de hoje, ele lipa mais, então as lipos são mais
o tecido ele fica com o retalho um pouco mais fino. Sim. E aí é óbvio que a gente vai ter mais fibrose. Não é que o cirurgião está dando mais fibrose. A cirurgia de alta definição, ela traz sim uma retração maior de pele, e essa retração, quando ela vem num processo desorganizado, fica evidente na pele. A tecnologia, ela gera um processo muito maior inflamatório, exacerbado, porque quanto mais inflamação, mais produção de colágeno. O segredo é utilizar ou não. Existem pacientes que elas têm uma deficiência, fator idade, fator nutricional, tipo do contorno. O cirurgião vai ter que decidir se ele vai ter que submeter uma abdômen, tirar o tecido ou não, ou usar a retração. Acho que hoje o cirurgião, ele nem utiliza, o cirurgião atual, ele não opera mais sem tecnologia. Porque a tecnologia, ela trouxe muito mais resultado. Sim. Mas também, se o profissional não saber conduzir essa tecnologia por conta do tamanho do processo inflamatório, da forma como é feito, pode ser produzido mais fibrose também. Sim. Então, por quê? Porque vai gerar microlesões. Nós conseguimos estimular microlesões num tecido que já está totalmente lesionado. Então, não é que a tecnologia trouxe mais fibrose, não é que aparece agora mais fibrose. A cirurgia mudou. E aí, por conta do afinamento do volume, do contorno corporal ser mais evidente, a gente evidencia mais o tecido cicatricial. De fato, é claro que existem alguns pacientes que vai formar mais fibrose. Por quê? Porque estão mais inflamados, porque já tem uma lipo secundária, terciária, Sim. porque não dorme direito, não funciona o intestino. Tudo que está relacionado à questão nutricional influencia também na cicatrização. Isso eu consigo falar para o cliente quando ele começa a questionar. Quando eu falo, você tem cicatriz na mama? Aí a gente consegue visualizar ali a cicatriz de uma masto perfeita, mas em alguns pontos não tão perfeitas. Foi feito da mesma forma, na mesma região do corpo. Por que uma mama ficou bonita e a outra não? Porque existe sim algumas deficiências internas que influenciam na cicatrização. Existem também a questão do pós-operatório, da compressão. A terapia compressiva, além dela organizar o tecido na fase da cicatrização, ela vai diminuir o espaço morto, vai diminuir mais inflamação. E também ela vai fazer com que esse depósito de colágeno seja mais organizado. Sim. Existem pacientes que elas tiram a cinta tá larga, ou o profissional não vê que a própria placa se desloca, deixando esse tecido cicatrizando de uma forma mais irregular. Sim. Então, existem casos da irregularidade da pele, da questão estética da cirurgia, que também está influente no pós-operatório, mas também está influente no comportamento do estilo de vida desse paciente. E também está na forma como foi feita a cirurgia. Então, essa questão estética envolve o quê? Envolve muita conversa antes, muito preparo antes, e financeiramente para o paciente se preparar para isso. Porque a gente não sabe se essa paciente vai ter uma fibrose irregular. Não tem como o cirurgião saber, não tem como a gente saber. Pode acontecer. E aí? Você vai precisar estar mais tempo. E o paciente, ele precisa entender que não é uma receita de bolo. E ele não vai simplesmente ficar igual a foto que foi postada só fazendo a cirurgia. Ele também precisa cuidar da vida, da alimentação, do sono e também escolher um bom cirurgião. Eu falo na consulta, a cirurgia, ela não acaba quando você sai do hospital. Aí que ela começa. Exatamente isso. Entendeu? Então, é isso. Questão de pós, eu explico. Você vai fazer pós até eu dizer que deu. Se for 2 meses, 6 meses, 1 ano, a gente vai ver o que o teu corpo vai dizer. E não existe uma quantidade, né? Porque eu Por escuto isso. muitas pacientes, e vocês devem ouvir muito isso. Mas, doutor, eu já fiz 10 sessões de drenagem. A partir do momento que a gente tem uma lesão no tecido, que a gente tem depósito de tecido cicatricial embaixo da pele, por 1 ano, esse paciente vai ter um edema mais desorganizado do que antes. Sim. O paciente teve depósito de colágeno. O colágeno abaixo da pele, que é caracterizado, a nomenclatura é fibrose, ela é organizada ou não. Esse paciente, ele vai cuidar dessa cirurgia por 1 ano do pós-operatório. Sim. Não tendo que estar na drenagem, não é sobre isso, mas da alimentação, dos exercícios físicos, do movimento, porque não tem segredo. Não adianta. É igual pintar um cabelo de loiro. Se você não hidratar teu cabelo, ele vai ficar horroroso. Você vai ter que ter manutenção. Mas no fim a fibrose é bom.
diminui a maravilhosa. flacidez. Eu tenho fibrose aqui na papada, a menina falou, deixa Só eu que tirar, tem ela que- não aparece, ela não me compromete. Não o pode movimento, ser visível, mas se isso eu aí. tirar, ela Aí- vai cair minha pele. Aí que tá o que eu bom, quero. aí que tá o bom Regularizar. profissional. Você vê ali, tá segurando. Pô, às vezes a gente tem aquela fibrosezinha em cima do umbigo ali. Não solta. Não As solta. meninas já sabem que não é pra soltar devagarzinho, porque daí solta e fica com o umbigo triste. E a gente tem que ter um pouco de paciência. Essa é uma cirurgia que o paciente tem que ser literalmente o paciente. Você nunca vai se gostar em 1 mês, 2 meses. Entendeu? Então, Existe uma evolução. É Vai uma melhorando o evolução, resultado. não tem. Mas se Quando tiver... dá 6 meses, o paciente até esquece que ele fez cirurgia. Eu falo para todas essas pacientes que vão para a clínica, quando elas estão indo embora, a gente está dando alta. Eu falo, teu resultado não chegou ainda. Daqui 6 meses você vai esquecer que você fez cirurgia, você vai se olhar no espelho, você vai falar, meu Deus, o que que eu fiz? Será que é o treino? Não, é o resultado da cirurgia. Depois de 1 ano, você vai estar mais bonita. Claro, se você cuidar. Claro. Porque existem pacientes que engordam nesse processo. E esse edema é normal acontecer em algumas regiões, mais, outras menos, por conta desse tecido de colágeno que está embaixo da pele, que compromete toda a microcirculação também. É o que eu digo para a paciente quando ela começa a se falar, "Ai, eu tô inchando, doutor, no primeiro mês, no segundo mês, eu ainda tô inchando." Eu falei, calma, você teve um trauma cirúrgico. Não é assim. Tem que ser o sistema linfático, que é importante para tirar o edema, e que a gente começou a tratar lá no pós-operatório, com todas as medidas que a gente fez, só que ainda continua se reparando. Não acabou. Antes da cirurgia, se você chegasse no final do dia, olhasse seu pé está demasiado inchado e você nem cirurgia tinha feito. Sim. Agora você fez cirurgia, tem que esperar tempo. 6 meses, 12 meses, para que esse sistema linfático se resolva. Não é tão fácil assim. E quando tá no pós, e tá naqueles períodos também, que já incha um monte sem É isso que eu ia cirurgia, e no pós ainda, parece que é paciente... Mas porque tem o período menstrual uma cicatriz também. pode evoluir até 2 anos. Então já Claro. tem estudo científico Sim. sobre isso. Então a gente não está falando de uma forma empírica. Não. É que o cliente, ele é muito imediatista. Nós somos imediatistas. O ser humano de hoje, ele é mais imediatista. Por conta das redes sociais, que traz as meninas aí de 20 anos, 18 anos, já postando resultado de 15 dias no TikTok. E aí, assim, não é porque eu consegui um resultado com 20 dias que ainda vai evoluir melhor, eu também vou conseguir, porque eu vi meu colega conseguindo. Então, assim, todo mundo quer resultado hoje, todo mundo quer pôr biquíni. A gente vê que as pessoas operam, tipo, uma viagem comprada com 1 mês, Sim. 2 meses pra praia, enfim. Então, a gente tem que entender que hoje, graças a Deus, por esses mecanismos, a gente fala mais sobre isso. Né? Vocês não utilizavam as redes sociais para falar sobre cirurgia, sobre pós, sobre malha cirúrgica. Então, acho que hoje a gente está, assim, a gente já resolveu ali 80% do caminho. Falta 20% o cliente se conscientizar da importância desse conjunto como um todo, que é o pré, a cirurgia e o pós-operatório. Doutores, eu vou fazer uma pergunta, tá? Faça. Vamos lá. Deixa eu fazer Vai. uma pergunta. Doutor Fábio Chiro tá louco pra responder. Eu? Tô só observando, vai. Qual é a maior dor hoje do cirurgião? Esquece a necrose. Que eu sei que a necrose é a maior dor do cirurgião hoje. Sim. Né? A maior dor, assim, vocês se preocupam mais com essa questão do resultado ou do paciente ficar bem? Porque essa questão da expectativa que o paciente almeja, eu acho que deve ser bem difícil para vocês também, tipo, ai, mas eu coloquei essa mama, eu tinha colocado antes, né, esse tamanho, Não, e mas- vocês falaram que estava bem. Mas aí, quando fez a cirurgia, mas eu achei muito grande. Que foi o que aconteceu comigo? Eu pedi a tal da mama. Quando eu coloquei a mama, eu achei que ficou enorme, eu me senti gorda, eu fiquei depressiva, eu usava faixa para amassar. E aí? Eu me preocupo com o paciente e o futuro do paciente. Eu não faço coisas para agradar o paciente. Assim, ao meu ver, não vai beneficiar ele. E nós somos médicos, então, em primeiro lugar, sempre o paciente ficar bem, em segundo, o resultado. A minha maior dor hoje na cirurgia plástica, da lipo que a gente faz, é a flacidez. Porque as tecnologias melhoraram demais as retrações de pele, mas, às vezes, não é o suficiente. Por quê? O paciente não reagiu também à retração de pele, tem uma idade elevada, tem estrias, quer evitar cicatrizes e a gente quer trazer aquele resultado estético para o paciente. Mas ninguém é Deus. Então a gente tenta, porque tem isso, em vários pacientes funcionaram tão bem, e a gente
vai fazer a cirurgia pensando em ter um resultado legal. Como você falou, ninguém quer operar e não ficar legal. Mas a gente explica isso nas consultas, tudo, mas os pacientes entram num ouvido e saem do outro. Então, a minha maior dor hoje é a questão da flacidez, que tem pacientes que acham que porque vai usar uma tecnologia de retração de pele, a pele vai ficar dura que nem a parede. E isso eu explico também na consulta, que não é assim que funciona. Mostra o dedinho aqui, ó, você dobra o dedo, tem pele. Então, qualquer área de dobra vai ter pele. Isso é um ponto importante e até durante as consultas, muitas vezes, vocês já passaram por isso, inúmeras vezes, a paciente chega e fala, senta e olha, tá dobrando. Eu falo, é óbvio que tá dobrando e é bom que dobre, porque se não dobrasse sua pele, como você ia fazer esse movimento de agachar, de esticar? Você precisa ter mobilidade no seu corpo. Então, uma expectativa de que sua pele vai ficar igual uma pedra tá completamente errada. Anatomicamente tá errada. Concorda? Concordo. O que eu acho a meu ver, a dor mais, para mim, a dor mais ruim que eu posso ter é chegar a paciente no pós-operatório e você ter que parar a cirurgia no meio por algum problema clínico que ela teve na cirurgia e ela não entender que você parou a cirurgia porque você estava resguardando a vida dela. Sim. E ela cobrar de você, cadê o meu resultado? Isso para mim é o pior, porque você é responsável pela paciente durante todo o ato cirúrgico. Você avisou a paciente que se tiver algum problema, você vai parar a cirurgia para resguardar a vida dela. Você fez a paciente assinar um documento onde isso está escrito. Você explicou pré-operatoriamente para a paciente no quarto que você fará tudo para deixá-la bem. Que o resultado é a segunda coisa. A primeira é a saúde da paciente. E aí vem a paciente com tudo isso explicado e fala, mas meu resultado não veio. Cadê o meu resultado? Quando existe uma complicação intraoperatória, e quando falo complicação, é a paciente que faz um pico de pressão alto, um paciente que sangra mais do que habitual, que é muito comum nas pacientes secundárias, terciárias, um paciente que, por algum motivo, ela teve uma reação, algum anestésico, que a gente tem que parar a cirurgia. Né? Então, esse tipo de intercorrências pode acontecer. Né? E quando a paciente fala assim, mas cadê o meu resultado? Calma, amor. A gente primeiro vai tratar de você. Depois, a gente vê seu resultado. E essa é para mim a pior coisa. Essa é a questão estética, né? Sim. A mulherada só se preocupa com a estética. Doa o que doer. Tendo um resultado, é independente. Você sabe, Nani, que a questão da tecnologia de retração de pele, ela veio para ajudar muito, porém, em casos que a gente chama de borderline, que está no meio do caminho, antigamente era o seguinte, tem flacidez, corta, tira fora. Hoje em dia, a gente fica nessa, vamos indicar tecnologia, tudo bem, porém a gente fica um pouco refém dessa tecnologia. E como vocês mesmos disseram, exige que os septos estejam íntegros, que exista uma retração de pele, e essa pele tem mais ou menos fibra elástica, mais ou menos colágeno, e a gente não tem como mensurar isso. Então a gente confia bastante na tecnologia, porém, muitas vezes um resultado de uma certa área ali não vai retrair tão bem. E aí a gente vai precisar de procedimentos complementares. Isso é uma coisa importante para ser dita, né? Com certeza. Até porque também a pessoa que tem 40 a mais, a gente já sabe que a gente não produz uma qualidade com uma menina que tem 20 anos. Não. Então eu hoje vou me submeter a uma cirurgia, mesmo utilizando tecnologia, qual vai ser a minha expectativa de retração de pele 100%? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Entendeu? Então, assim, é a expectativa que precisa ser alinhada sobre essa questão da tecnologia. Porque a pessoa, ela sabe que ela pode ter flacidez, vocês falam, olha, pode ser que retraia, ajuda a retrair, ajuda mesmo, mas não é 100%. Às vezes não vai ser 100%. Não, e tem zonas do corpo que... E às vezes é 100%. Tipo... De pacientes que vocês nem imaginavam que ia retrair tanto. Braço vai super bem. Agora já coxa muito grossa. Já não vai tão bem as tecnologias. Agora eu sei que funciona mesmo, porque eu só fazia lipoabdômen. Eu quase não faço mais abdominoplastia. Indico muito mini, mas converso bem, que como não vai mexer no umbigo,
um pouquinho só, vai ficar com uma flacidez residual superior, mais da ar de naturalidade. Mas eu antes do Renuvium, ali em 2020, eu tinha feito um mini abdômen. Mas diminuiu Agora muito a quantidade eu de só faço abdominoplastia. mini abdômen. Sim, a abdominoplastia diminuiu. Diminuiu muito. No ano passado eu fiz 2. Ano passado você fez uma cirurgia que você me ligou à noite e falou assim, ó. Nani, essa paciente não pode deitar, sentar. Que eu fiz uma 360, uma torsoplastia. Isso. Lembra? Um body lift, lógico que eu lembro. Uma paciente pós-bariátrica que veio dos Estados Unidos e ela falou assim, doutor, tenho muita pele e queria resolver. Eu falei, tudo bem, vamos fazer uma dermo de abdômen e de dorso. Uma cirurgia 360 graus associada a um lifting glúteo. Foi. E normalmente, o pessoal que faz pós-operatório e vê a cicatriz do abdômen, põe a paciente sentada. É. E como eu tinha tirado pele das costas e feito lifting glúteo, se ela dobrasse pra frente, a pele toda ia abrir. Falei, pelo amor de Deus. Vamos tentar manter essa paciente deitada. E assim foi feito. Ficou incrível o resultado. Né? Você ia fazer uma âncora e optou por fazer uma dermo de corpo? Basicamente, o lifting glúteo você aproveitou em cima. Na verdade, a âncora ela não tinha tanta pele na horizontal sobrando, né? Ela tinha mais a flacidez vertical, que é do pós-bariátrico. Sim. E como todo pós-bariátrico, perde volume glúteo. Sim. E sobra um pouco de pele no dorso. Então, conversando com ela, eu falei, ó, a queixa principal dela, para ser bem sincero, era a coxa. Uhum. E não sei como é que vocês avaliam a coxa, mas se você pegar o glúteo e levantar o glúteo, fazer o lifting glúteo, todo aquele excesso de pele que está na coxa, Traciona. ele traciona. E não sobra tanta pele na coxa. E fica com uma menor quantidade de pele. O paciente olha e fala, olha, o seu problema não está na coxa. Primeiro está no glúteo. Depois que eu tratar o seu glúteo, vai sobrar pele na coxa. Aí, talvez a sua cicatriz seja menor. Na coxa, que é para mim, a cicatriz de uma dermo de coxa é muito pior do que uma cicatriz de um lifting de glúteo, que é a elevação. Sim. E aí ela concordou e vamos fazer. Foi muito bom. Aí ficou excelente. Uma pergunta para vocês. Todos vocês aqui já operaram grandes nomes artísticos. Os 3. Dá medo? Dá mais medo por ter um peso a mais nas redes sociais? De tipo assim, não é medo, porque vocês são super competentes e graças a Deus a gente vem trabalhando de uma forma muito legal. O resultado de vocês são incríveis. Mas assim, meu Deus, tem uma diferença? Tem uma responsabilidade muito grande. Claro, a responsabilidade com a gente todos, tem com todos. Mas a exposição, às vezes, é um pouco cruel, né? Ela pode ser muito boa. Eu percebo que vocês ficam um pouco assim, retraídos, É. né? Assim, de putz. A exposição, ela é boa, por um lado, porém, a gente tem que ser perfeito. Perfeito a gente não é. A questão é que as redes sociais dão voz para muita gente maldosa. Também. E aí, algum comentário que vem ali para baixar a autoestima de uma pessoa, a gente percebe isso, né? Tá linda e ali vem apontar o dedo do pé, alguma coisa no joelho, ou qualquer coisa que, sabe? Essas Isso aí pessoas é são meio bem cruel. julgadas, né? Porque a imagem delas é muito evidente. Então, tipo, nossa, fez lipo, por que não fez assim? Por que não fez assado? Isso é algo que acontece bastante. Porque as pessoas se identificam com o contorno de cada um. Então, eu não gostei da fulana. Ela tá amando, né? Então, isso tem, né? Tem essa questão. Eu acho que o que mais pega na questão desse pessoal que se expõe nas redes sociais é que, como a gente falou, uma cirurgia, o paciente começa a se sentir confortável em se admirar na frente do espelho depois de 3, 4 meses. E com 15 dias o pessoal fica querendo foto, tudo, às vezes não tem resultado nenhum. E daí fica falando, nossa, mas não vi diferença, a mulher tá inchada. Grávida. Aí a mulher fica chateada. Eu já vi isso. Tá ali no processo, né, de pós-operatório. E daí, tipo assim, você não tem como, assim, você fala, não, bem, você tá com 15 dias, só que, mas a fulana postou com 15 dias e tava bem. Mentira, ela tava com 3 meses e postou 15 dias. Exatamente. Só que todo mundo acredita do que passa na internet. Então, é isso que pesa um pouco mais, a questão da exposição. Eu peço pra não falar que fez nem nada, porque é isso, ninguém perdoa, que nem o Fábio falou. A mulher tá lá super bem, feliz, que já deu uma desinchada, vai lá um fala, não gostei da sua lipo, tá com 10 dias de cirurgia, não dá pra ver nada da cirurgia. Concordo com o Fábio, eu acho que assim, é uma cirurgia igual a qualquer outra, né? Vai ter o mesmo risco, as mesmas exigências, e a gente vai estar só mais exposto.
Não, não nós estarmos expostos. A paciente falou que fez, e aí vai ter sempre ali o hater, que vai falar alguma É coisa. o que mais tem. Aí Eu acho que entra isso na que gera cabeça, atenção em exatamente, vocês, né? entra na Atenção. cabeça da paciente, a paciente Isso. chega e fala pra você, doutor, olha o que aconteceu comigo, estão falando isso. Eu falei, mas peraí, você me ligou ontem falando que estava amando e hoje você está falando que está tudo errado? Vamos com calma, vem cá no consultório, vamos conversar. Aí você vai ter a parte mais psicológica de conversar Sim. com a paciente, fazer ela entender que está num processo de pós-operatório, que isso leva tempo, do que você ver, tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, a primeira pessoa a perceber Exato. é a paciente. Não vai precisar ninguém vir de fora para falar. E quando vem alguma pessoa de fora lá, podem estar 1000 pessoas. Ela tem 1000 posts lá na foto que ela colocou. Se tiver um negativo, é o único que vai interessar para a Sim. paciente que tem a vida exposta. E aí ela vai chegar para a gente e vai falar, poxa, teve uma pessoa que falou que tá assim. Vai ficar assim? É. E aí fala, não, calma, peraí. Vem cá, vamos conversar. E aí a gente conversa e faz a nossa parte ali, mostrando para ela como é que é o pós, o que está acontecendo. Mostra a foto do pós que vocês fazem lá, que vocês tiram foto todo dia. Isso é excelente, porque a paciente, ela acaba esquecendo. Ela esquece. Ela vai se vendo todo dia. Não tô vendo diferença, não tô vendo diferença, não tô Por vendo isso que eu diferença. gosto de ter também as fotos do antes. Quando a paciente falou, nossa, mas eu já tô na 20ª sessão. Eu falo, olha, o tanto de volume. Sabe o foi que retirado. uma vez que falou comigo? Eu tive essa ideia e alguém me falou esses dias. A vontade que eu tinha, você tem TV lá também, né? Manda foto do antes, toda vez que entra a fotinha do antes na tela da televisão. Não deixar já a foto exposta. Pra ela ver ali, ver como é que Seria é. perfeito. Teve uma paciente nossa esses dias que falou, né? Nossa, nem lembrava como eu era. Tira. Ela falou, meu Deus, não, peraí, eu vou Você chamar lembra, ela de né? Todas, reclamar. né? Lá. Elas não se Porque ela, lembram. ela olhou Ninguém assim, se lembra como que era. e do meio artístico, né? Sim. Ela olhou e falou, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não tinha nem bumbum, agora eu tenho, tô reclamando o quê? Sim. Então, assim, é complicado, mas é sempre, eu falo, é a comunicação, a expectativa, né? As pessoas compram o que os outros têm. E é o que o doutor falou, o doutor Rodrigo, você pode ter milhões de elogios, se um falar que não tá bom, acabou, é o que vai pesar. É o que vai pesar. Infelizmente, né? Falta muita afirmação, autoafirmação. Isso. Infelizmente. E hoje é a época do cancelamento, né? Então todo mundo quer falar alguma coisinha ruim, impressionante. É que na rede social todo mundo vira valente, né? Porque você se esconde atrás de um teclado, às vezes você não tem nem cara. Sim. Queria ver na rua, falar, te encontrar e falar. Sim. Não fala. Não, só sorrir. Só sorrir. Mas é muito delicado isso, porque eu falo, cara, a gente tá lidando com beleza. Teoricamente, o paciente não precisava operar. Não é uma doença. Uhum. Então, todo mundo se preocupa para que dê tudo certo, mas é uma cirurgia. E envolve pequenos, certos riscos, entendeu? Riscos cirúrgicos, riscos de pós-operatório, risco Calculados. de insatisfações estéticas. Sim. Então, a pessoa tá ali sensível, num pós-operatório, tirou um tempo para ela se cuidar, deixar de trabalhar, deixar de cuidar dos filhos, se organizou. Aí vai lá uma pessoa falar mal ainda, cara. Pô, é muito falta de simancol, né, meu? É muita sacanagem. Eu fico enlouquecido. Eu acho que eu me preocupo mais quando a gente, depois que vocês operam, nós ficamos muito com o paciente, né? Sim. Então eu observo tudo hoje. A gente observa muito o comportamento da família, do acompanhante. Eu falo que o acompanhante ele tem um papel muito importante no pós-operatório. Muito. Sim. Ou ele coloca o paciente num lugar que o paciente vai se recuperar, ele mata o paciente. Sim. Então, assim, a família também tem que estar preparada para uma cirurgia, porque a gente vê muito essa fragilidade do marido, da mãe, ou da amiga, da avó, enfim. E essa semana mesmo, eu entrei numa sala de um pós-operatório lá na clínica, e o marido virou e falou assim para ela, se eu soubesse que você ia ficar desse jeito, eu não tinha nem gastado esse dinheiro, porque eu não vi diferença. Ótimo. Nani, ela vai melhorar há quanto tempo? Então, aquilo, eu até liguei pro cirurgião e falei, olha, talvez essa paciente esteja insatisfeita e falando dessa insatisfação do resultado, não é ela, é o marido. Isso acontece muito, né? A gente sabe. Às vezes o marido tá gostando, tá achando lindo e a mulher acha que não tá bonito. Ou às vezes a mãe fala, pra que você fez? Pessoal, eu acho que realizar um sonho, a cirurgia é realizar um sonho. É individual, né? Então, até com a família, até dica para vocês aí, sempre passe, olha, quem for cuidar de você,
tem que estar na mesma vibe que você. Tá tudo ok? Porque eu já acompanho diretamente os acompanhantes instruírem o pós-operatório. Implantarem coisas na cabeça dos pacientes que não existem. Então, a gente fica nesse processo de observar tudo, o que fala, o que não fala, o que conta, o que fez. Bom, eu vou contar um caso meu hoje, que eu tive que... Hoje, doutor? Hoje. Eu vou só... Claro. Hoje, tive uma paciente que ela me pediu, ela tinha foi uma mastopexia. E a queixa principal dela é que a prótese estava lá embaixo, né? Ela já tinha prótese há 15 anos, o peito cedeu, ela emagreceu. Então, desceu toda a mama e a queixa dela é que ela queria a mama no lugar. E aí, fizemos a cirurgia, foi tudo bem, a mama estava no lugar. O marido falou assim, isso aí tá parecendo 2 melões. Nossa. Aí a paciente me ligou e falou, quase chorando, doutor, Ela queria isso. eu não sei o que tá acontecendo, mas eu achei que a minha mama tá super bonita, mas meu marido tá falando que tá parecendo Acabou 2 com a melões. mulher. Gente, não vai ter resultado satisfatório nunca. Não vai ter. Ela nunca vai gostar, mesmo gostando. Entendeu? Sim, é mais ou exatamente. menos isso. Então, é isso que eu falo. Então, hoje, lá na clínica, a gente tem um serviço de terceirizado de enfermeiras, Sim. né? E eu sempre oriento para os meus pacientes, olha, eu sei que seu marido é da área da saúde, alguém da sua família é da área da saúde? Não é? Então, por favor, tenha uma enfermeira com você 12 horas por dia, 24 horas, dependendo se vai sozinha ou acompanhada, para que ela também te oriente durante o dia, porque conforme vai passando os dias, você não sabe se você está fazendo a coisa direito ou se a drenagem está surtindo efeito, e essa profissional, além de vocês, elas conseguem orientar a paciente, e se tem alguma alteração, elas conseguem ligar para a gente, porque pelo menos essa equipe que eu trabalho, elas têm o meu telefone e falam, doutor Rodrigo, o paciente está acontecendo isso e isso, quer que eu faça? Quer ligar para ela, quer falar com ela? E a gente consegue ter essa ligação um pouquinho mais fácil, porque querendo ou não querendo, 2 dias da semana a gente está atendendo no consultório, 3 dias da semana a gente está operando. E quando opera, a cirurgia não é curta, a cirurgia é longa. A gente gasta 10 horas no hospital, 12 horas, dependendo se o hospital atrasa ou não. Sim. Mas a gente fica meio que incomunicável mesmo. E tendo Exato. vocês e esta enfermeira que está acompanhando, consegue ter uma melhor atitude, uma melhor assistência para a paciente. E aí isso tranquiliza a paciente, isso faz com que o pós-operatório fique menos estressante e que o processo inflamatório melhore mais rápido. Claro. Né? Porque não fica dependendo, né, da família que parece que está ali se preocupando e às vezes não tem nada com o paciente, também já enxerga o paciente morrendo. Sim. Né? Então, a ansiedade também de quem está envolvendo, os envolvidos também precisa controlar a ansiedade, que eu percebo muito o resultado não tão bacana ou não tão acelerado quando tem alguém ali contaminando a parte psicológica. A parte psicológica também influencia totalmente. Demais. Não, demais. Primeiro podcast, primeiro tema foi de questões psicológicas. E eu contei um caso de uma paciente que tinha a motivação dela para operar era para salvar um casamento. Como se um casamento que está praticamente falido por outros motivos vai ser salvo por uma cirurgia plástica. Isso é um grande problema. A motivação para fazer uma cirurgia plástica tem que partir de você, não de ninguém. Ou para tentar salvar alguma coisa. Não tem como. Não existe. Não existe isso. A gente tem bastante pacientes com fatores psiquiátricos desenvolvidos após a cirurgia. Inclusive, a gente está com uma agora que... Tô com 2, na realidade. Uma situação muito difícil que aconteceu. Eu tive que falar com a família, falar, olha, ela não tem condições de fazer pós, de sair de casa. Ela precisa ir numa clínica psiquiátrica. A mulher grita o dia inteiro. Mas ela não chora, ela grita. Aí a mãe dela grita. Ou seja, tá tudo bem, não tem nada de errado, assim, não teve nenhuma complicação. Ela só não gostou do tamanho da prótese. E assim, aí ela grita com nossa equipe, grita com o cirurgião, grita com a vida, assim. Aí ela tem marcado um horário, um exemplo, às 13. Ela chega às 14, às 15 e quer ser atendida e não tem horário, e ela grita. Então, assim, aí hoje eu tive que intervir. Falei, olha, tá difícil a gente manter um laço de respeito, porque precisa ter isso, até pra gente também conseguir cuidar, né? Porque as meninas ficam assustadas, com medo, você só chora, você reclama, você grita, você ofende. Então, eu queria te indicar uma colega.
para você passar primeiro nessa psiquiatra, fazer toda essa terapia para depois você se preocupar com a sua cirurgia. Você precisa de tratar primeiro o seu emocional, porque o trauma cirúrgico pode ter desencadeado aí Sim. algum trauma que talvez não tenha sido tratado. E aí, agora vindo para cá, o marido mandou mensagem e agradeceu. Falou, não, ela vai passar no psiquiatra porque ninguém aguenta mais, Nani. Então vamos desmarcar todas as sessões. E eu espero que isso dê certo, porque não adianta a gente... É tipo enxugando gelo, sabe? E aí o cirurgião me ligou agora e falou, Nani, muito obrigado, porque eu já cansei de falar para ela ir para o psiquiatra, ela não ia. Não tem nada a ver com a cirurgia esse problema, com o resultado, Sim. com o cirurgião, com a mama. Foi escolhido por ela. Tem a ver com questões que talvez não foram tratadas antes. Sim. E é difícil, porque não tem como saber. A gente É só vai difícil saber reconhecer, depois, né? exato. A gente conhece, acho que acabou a bateria do Gente, seu acabou a celular. bateria do meu celular. Ó, eu Se não você tenho quiser bateria, começar, então Salva o meu a tá live, acabando gente. também. Tomara que Quer a minha botar no equipe meu? Pode botar. Tomara que a equipe tenha feito. Você sabe a tua senha? Quer entrar no teu aqui ou põe no meu? Putz, eu não sei a minha senha. Liga pro William aí. Eu não cuido do meu Instagram. Sim. Cadê Real. o Renan? Que põe aqui. Ah, o Renan tava sentado aqui até agora. Pede pro Will. Não, põe aí. Uma coisa que eu quero perguntar pra você, Nani, enquanto você vai mexendo no celular. Vou pedir pro William aqui. Não, Tá? mas depois a gente vai disponibilizar tudo. Sim. Vou perguntar pra você. Põe ao vivo no meu, se bem que eu tô... Não, mas a Como gente profissional do pós-operatório. Nas cirurgias antigas, sem tecnologia, como era a sua incidência de seroma? E agora, após Boa. a introdução das tecnologias Vai. de retração cutânea, onde a gente usa energia térmica Uhum. para conseguir essa retração, como está a sua incidência de seromas? E só complementando a pergunta, a maioria usa dreno hoje em dia com você ou não? usa. Nós usamos, né? Todos nós. Sim, O sim. cirurgião que não... Já vou responder, tá? A sua. O cirurgião hoje, que submete a uma cirurgia de alta definição, e ele não coloca dreno, que já acontece em alguns casos, não está acontecendo mais, mas há uns 2 anos atrás, a gente percebia que era o cirurgião que não tinha especializado em cursos. Porque ele não gostava de dreno, mas ele tentou fazer alta definição, porque afinava, né? Tirava mais volume. E aí esse paciente desenvolvia muito seroma, porque é uma lipo mais úmida, né? Sim, A alta sim. definição. Então, ele teve que evoluir. O dreno hoje faz parte da cirurgia de alta definição. Eu acho que vocês não operariam uma paciente sem colocar dreno, correto? Correto. Tá? Eu não sei, aí eu acho, né? Eu tô falando Não, eu não faço lipo tipo sem. lipos 100% igual vocês hoje. já fazem. Lipos grandes, de alta definição, vocês sempre vão utilizar. Uhum. Sim. Então, a gente consegue perceber a recuperação muito mais rápida com o dreno. Sim. Isso é fato, né? Não tem nem o que ser Questionar. discutido. É óbvio que existe uma porta de saída, mas também existe uma porta de entrada, e esse dreno precisa ser cuidado por uma equipe multidisciplinar, tanto o enfermeiro em casa, ou alguém da área da saúde, ou o paciente fazer direitinho o pós-operatório, para a gente cuidar disso, que a gente pode também. Mas o seroma, ele é mais evidente. Ele veio com força. E aí, a gente está num alto processo de conhecimento de como a gente desenvolver alguma abordagem, alguma conduta para não desenvolver tanto seroma. E aí foi aonde eu e minha equipe, no Argoplasma, a gente, tem uns 2 meses. Não, gente, não tem como. Esse seroma de repetição, vindo pacientes dos cursos com seroma de repetição, porque existe mais manipulação no tecido, muito cirurgião aprendendo, e aí foi onde a gente abortou o cisalhamento. Abortou completamente. No Argo, sim. Não abortou Inicialmente. em regiões que desenvolvem mais seroma. Não na região da sacra, a gente Sacral. deixa o espaço morto, que eu acho que é legal, a gente esvazia mais no abdômen. A gente faz a drenagem, mas mais de bombeamento, o cisalhamento. Sim. É onde estava descolando muito o tecido e o processo inflamatório é muito Mas mais eu exacerbado. ia... É que você falou isso aí, desculpa, mas você veio com isso aí antes de eu te falar, mas eu ia justamente falar isso aí pra você. Eu ia dizer, A gente já não tá eu atuando acho mais. que tocar menos no abdômen. Uhum. Aí eu volto pro pós-operatório que eu atuava uns 4 anos atrás, que eu já não mexia muito. Tá? Então, assim, em algumas tecnologias, mas isso não é uma regra 100% para todas as pacientes. Vamos lá. A gente avalia quando o paciente chega. Já no primeiro dia que as meninas vão no hospital, a gente avalia o volume que vocês passam pra gente. Foi tirado tanto, né? As pacientes falam também. Sim.
o tipo de tecnologia que foi utilizado e a qualidade da pele, fatoridade. A gente já faz uma Checklist. pré-avaliação. Então, essas pacientes que submetem a cirurgias, que foram retiradas grandes volumes de secundária. Eu não estou falando de uma menina de 20 anos que tirou 2 litrinhos ali, não é isso. Claro. Mas a gente não está mais cisalhando. Então, a gente está preservando a manipulação do tecido. A gente não está drenando como era feito antes e a gente diminuiu 95% o volume de seroma de repetição. É claro que alguns pacientes, mesmo a gente comprimindo com a terapia, não mexendo, desenvolve. Mas sabe o que eu acho? Tem gente mexendo. Eu sei que tem. Eu falo para os pacientes, vocês não estão auto. Tem familiar, alguém que conhece, aquela cuidadora. Que tá com seroma de repetição, eu recebi essa semana, eu ia até te falar, que ela tá assim no banheiro. A enfermeira me passou. E eu tinha falado para ela, e a gente fala para todos os pacientes, você fez tecnologia? Para que você fez tecnologia? Para retração de pele. Se eu ficar mexendo na sua pele, eu vou aumentar o processo inflamatório. Sim. E se você vir desenvolvendo um seroma, eu vou descolar ainda mais o seu tecido. Então, o que nós temos que fazer? Comprimir o espaço morto. Perfeito. Não mexer nessa pele, deixá-la estabilizada até passar esse processo inflamatório. Em alguns casos, a gente só mexe no paciente com 15 dias. Não é que eu não mexo. Eu só Faz um bombeamento. bombeio, mas eu não manipulo. Eu falo para as meninas, não faça isso, nem de leve. Só pressão e descompressão. E aí o paciente reclama. Mas cadê a drenagem? Eu tô acostumada a fazer drenagem, eu quero aquela drenagem. E aí vem todo um processo que a gente vem explicando. Que a gente já entra com essa comunicação. Do bambu, com 2 dias de cirurgia, que é o falo, bambu. Meu amor, eu falo para as meninas, pega pesado na panturrilha, no dedo do pé, no dedo da mão, no trapézio, mas não toca na barriga. Até para ela sentir que você tem uma pressão, mas que ali não pode. Algumas compram, outras não, vão se autodrenar. Sim. Ou vão na modeladora. Isso é um problema. Já aconteceu de uma paciente ansiosa por um resultado, não era nem questão de seroma não, tá? De querer desinchar e tá com aquele corpo modelado rapidamente, foi numa outra profissional que torou. E realmente, né? Na hora fica super, só que eu falei, você quer esse resultado agora ou daqui a 3, 6 meses? É um problema a ansiedade. Não E é aí, nem isso, as a pessoas questão é confundem. estragar o resultado Da que ia dar em cirurgia 6 também. meses. Exato. Tipo, Porque eu você também quero soltou que a venha essa pele, fibrose. você vai ficar a fácil. tecnologia para Exato. isso. Exatamente. Eu não tenho que soltar isso. Soltar uma fibrose, existe uma pressão, uma manipulação. A terapia manual é um cisalhamento. Sim. A gente precisa tirar a tensão daquele tecido, né? Mas a drenagem linfática no pós-imediato, não. Em alguns pacientes, não mais. Então, quando eu vim falando isso, eu meio que fui bombardeada, sabe? Mas a gente vem tendo menos complicação. Nossa, não tem. Bem menos. Bem Né? menos. Diminuiu bastante o índice de seroma, mas em alguns casos Sim. existe. Tá? Não tem como a É gente... muito relacionado ao volume, né? Aquele caso que eu aquele coloquei um caso dreninho, Foram tirados 10 litros. eu Então, coloquei é um óbvio. dreninho depois. Adaptei uma sonda uretral, até que ela tem você coloca uma tampinha e ela podia puxar com uma seringa. Eu achei melhor do que o pen rose, que ia ficar babando. Sim. Resolveu. A gente veio tentando trazer um protocolo para um seroma encapsulado. Vou até falar isso ao vivo, eu não venho Sim. falando sobre isso ainda, porque a gente está no processo de desenvolvimento mesmo. Mas levar o paciente para o bloco cirúrgico, eu acho que também é muito ruim para vocês, né? Ter que Sim. fazer um refinamento, ou principalmente com um seroma encapsulado. Ou, enfim, qualquer outra coisa. Então, eu fico sempre tentando achar uma solução para a dor de vocês. E eu falava, cara, sacanagem o cirurgião ter que fazer um reop numa paciente por causa de um seroma encapsulado. É muita sacanagem, eu acho, assim. Para vocês, para o paciente. E aí a gente veio trazendo um protocolo que teve alguns pacientes que desenvolveram esse seroma, pacientes de alguns cursos. E eu falei, doutor, vamos tentar trabalhar de uma forma onde a gente tenta resolver isso do que o paciente se encaminhar para o centro cirúrgico? Vamos, o que você tem? Vamos fazer uma sugestão. Nós temos hoje o Endolift, que de uma certa forma ele entrega uma energia. E ele tem a questão que você ainda me deu essa luz de quebrar a cápsula. Sim. Então hoje a gente trabalha com uma subcision, a cânula que é utilizada para quebrar a fibrose de celulite. E aí machuca bastante esse seroma encapsulado. Tem que escarificar a cápsula, né? Aí vai colar. Endolift, porque ele queima. Sim. Uma energia bem baixa, porque ele já machucou o tecido e de uma certa forma é um retalho fino, tem que tomar cuidado, o profissional precisa estar bem apto ali no que ele vai fazer. Sim. Joga essa energia,
e aplica um medicamento, que eu não vou citar o nome aqui, diluído com soro, que vocês sabem quais são, dentro desse seroma. Cara, a gente conseguiu resolver 3. Seroma encapsulado de 6 meses. Só que só tem 3. Sim. É pouco, né? Sim, sim. Mas é uma sugestão. Então fica a sugestão aí pra vocês. É uma ótima ideia. Ah, mas eu tô esperando aqui, eu tô sabendo da Nani. Eu tô Já só tá aguardando. sabendo. Eu tô aguardando. Tomara que não apareça, né, doutor? Mas se aparecer, a gente vai tentar A ideia resolver. exatamente. E aí é onde a gente também veio desenvolvendo o protocolo de flacidez no pós-operatório imediato. Na minha área, tanto na área da estética como na área da fisioterapia, o que é passado para nós é que nenhum ultrassom micro ou macro focado ou uma tecnologia que atinge um calor mais exacerbado pode ser utilizado no pós-operatório antes de 3 meses. Então, o mundo estava limitado a isso. Eu falei, cara, não, aí o Dr. Bruno veio com uma paciente de Cuiabá, falou, foi utilizado ultrassom microfocado, tipo Ultraform, para quem não conhece o que é ultrassom microfocado. Eu falei, tenho certeza. 20 dias depois, eu falei, mas ainda não tenho coragem, que eu sou bundona, sabe? Eu tenho uma... É aquilo que você falou lá, você vê, a paciente não é formadora de fibrose, a gente quer fibrose para retração, às vezes você tem que estimular um pouco a mais. Daí dá para entrar um microfocado legal. Não, aí é onde eu tive coragem. Cara, vocês vêm com a cirurgia, com Morpheus em cima da pele, entregando muito mais energia. Depois de um tempo, utiliza Morpheus de novo. Morpheus, o protocolo é 3 sessões, de cada 30 dias. Eu falei, quem é o microfocado na fila do pão? Bora já começar. Claro, mediante uma avaliação clínica muito criteriosa, porque se tem um tecido cicatricial desorganizado, ele vai se desorganizar mais, porque o ultrassom microfocado gera pontos necróticos, né? É para isso. É para isso. Trabalhar a produção nova de colágeno. Então, a gente já potencializa também a tecnologia de uma forma muito cautelosa, porque pode hiperpigmentar o tecido. Sim. O meu medo não é a fibrose, e sim a hiperpigmentação. E aí, a gente começou a trabalhar nesse processo de utilizar não só um microfocado, mas a criodeplaca, né, que é uma terapia de placas de gelo, onde a gente consegue controlar o calor do microfocado, onde a gente consegue produzir um processo inflamatório, e depois os bioestimuladores de colágeno, todos na mesma sessão. Os resultados foram bem satisfatórios. E em pacientes que a gente percebe que nem a tecnologia foi o suficiente para retrair o tecido, e a hora que diminuir o edema, vai ceder. Sim. E ela vai reclamar. Então, são esses pacientes que hoje eu e minha equipe tá no desenvolvimento de alerta, sabe? Pô, já pega aqui, já vê que tá uma sobra de pele. Tem edema? Tem. Mas a hora que ele diminuir, vai aparecer mais ainda a flacidez e ela vai achar ruim. Eu tenho mais outra pergunta. Hoje estou perguntador. Vai, doutor. Aproveite. Vamos lá. Pós-operatório com malha cirúrgica. Tem pessoas que colocam imediatamente após, tem pessoas que colocam no dia seguinte, tem pessoas que colocam dali 5, 6 dias. Primeira pergunta, você vê diferença nisso? Segunda pergunta, antigamente, quando a gente fazia uma lipo que não tirava muito volume, o pessoal tentava entregar um resultado melhor usando aquela cinta dura para comprimir o tecido, para tentar sem deixar elasticidade, como se fosse um corset, sabe? Para ficar apertado. Sim. E dar aquela modelada. Hoje em dia, eu não consigo usar uma cinta dessa. O retalho dali fica tão fininho que qualquer pressão a mais... Mas, posso falar? Pode. Eu já fiz tudo isso aí. Então, eu posso falar, minha opinião é embasada. Esse apertado aí, eu usei também. Você diminui, tira, tinha até... questões de cintura, o que acontece desse apertado? O paciente fica com aquela estruturação do ferro e começa a fazer... começa a diminuir a força da parede abdominal. Tá. Sim. Aí a mulher ficava com o abdômen relaxão, quando tirava a cinta, relaxava o abdômen. Ai, pô, olha só, tô barriguda, mas a pele tá fina. Então, descartamos. LPF, com 15 dias já começa LPF porque assim... Na minha humilde opinião, tá? Você quer gominho? É abdominal. Você quer barriga pra chapada que elas tudo quer? É LPF. Acabou. Ponto. Cinta. Já fiz de tudo. Deixei 100 por causa dos retalhos que a gente faz. Tecnologia. Já botei. Hoje voltei. Coloco a cinta no centro cirúrgico pra já dar uma
parada na babação de Consome sangue e demais. tudo, que dá ali, né? É sanguinho, aqueles que ficam os roxinhos, mas como é uma cirurgia muito volumosa, põe a cinta para já dar uma estabilização quando tá acordando na pressão, e 4 horas depois o familiar tá instruído, antes de dar 6 horas, 4 horas depois o familiar só abre a cinta até o outro dia de manhã, quando chega o pessoal da drenagem. Mas você fica refém de que o paciente se recorde que você orientou a abrir, porque se você deixou um retalho fino e colocou a cinta apertada logo no primeiro momento, você pode ter uma isquemia de pele. Você conta Mas e confia com isso. eu falo com o paciente, deixo prescrito No prontuário. no prontuário e deixo prescrito para qualquer coisa a enfermeira abrir, porque tem muitos familiares que não querem vão mexer esquecer. e pedem para a enfermeira do andar abrir a cinta. Mas dessa forma eu consigo, que foi uma ideia de um colega, achei maravilhosa, uma estabilização. Porque que acontece? Qual que é todo o problema da hipovolemia ali da cirurgia? Roubo para terceiro Sim. espaço. Então você tá lá com a pele solta e vai ainda ali. Fora o sangramento, é ali o líquido. A gente precisa dar uma comprimida. Só que antes de 6 horas que começam as lesões definitivas de necrose. Então com 4 horas, deu aquela estabilizada inicial, parou. Porque quando dá uma babaçãozinha de sangue, o que a gente faz? Pressão. Então a cinta vai fazer essa pressão para essas babações. Claro que não um sangramento maior nem nada, não é a cinta que vai parar. Tanto que se tiver hematoma, vai ter hematoma mesmo com cinta. Mas eu digo, essa estabilização inicial, aumento da resistência periférica ali, que vai aumentar a pressão, tudo. Muito retorno venoso. E com 4 horas, o familiar, eu falo familiar porque eu peço pro familiar numa boa, e a maioria não. Mas eu já teve um caso que o familiar não quis mexer, pediu pra enfermeira, a enfermeira não queria mexer porque não tava em prescrição. Então teve que ligar para mim de madrugada para eu pedir para abrir. Então hoje fica em prescrição para abrir em 4 horas pós-término de cirurgia. Minha conduta, que eu acho, só porque ele perguntou, não quer dizer que é verdade absoluta. Ótimo. O que eu acho? A terapia compressiva é indispensável na cirurgia. Sim. Se todos os pacientes não desenvolvessem um sofrimento ou uma necrose, seria indispensável porque consome muito espaço morto. Realmente, as pacientes ficam mais edemaciadas, sim. Porém, se eu fosse cirurgiã, eu colocaria a malha cirúrgica sobre a história da cirurgia no ato ali. No ato cirúrgico, se eu tivesse um tecido onde tivesse que quebrar muita fibrose, ou um retalho ficasse muito fino, Deixaria sem. eu deixaria sem, colocaria, mas não fecharia, até porque eu me preocuparia não com edema, mas sim com o sofrimento. Sofrimento tecidual. Então é muito, não tem receita de bolo. Sim. Seria perfeito se todo mundo saísse com a malha cirúrgica e abrisse 2 dias depois, ou um dia depois, enfim. Bom, mas até com dreno pra não também? consumir. Com dreno também. Mas quando a gente tem a compressão, a gente tem muito menos processo inflamatório. Isso não tem nem o que discutir. Por isso essa ideia do cara é maravilhosa. Maravilhosa. porque se Antes você de não- 6 horas, você abre e espera até as 8 horas da manhã. Mas eu do acho outro que dia. não tem que ser uma regra, doutor. Sabe por quê? Não, com Porque certeza, vocês bem. que vão saber como está esse tecido, a forma Claro. como vocês manipularam esse tecido. Então, da forma como O retalho vocês vai tá manipularam, eu não colocaria. Porque eu penso quais são os riscos. Eu coloco na balança. Esse Não, risco com tem mais certeza, peso, isso é esse só não. uma maioria, entendeu? Mas você viu que o negócio tá é bom difícil, colocar. não põe. Agora, É só em casos para uma difíceis. grande maioria, Coloca assim. acho que essa ideia que foi me dada por um colega de dar uma estabilização, mudar de maca para outra, pá, não sei o que, pô, tá com a cinta, tá ali, segura, pá. E depois antes de 6 horas abrir a cinta. Não, se não existe nenhum problema para pôr a malha cirúrgica, tem que já ser colocada assim que termina a cirurgia. Porque o paciente vai inchando, né? Sim. Mesmo com dreno, às vezes o dreno entope. Mas é importante dizer que não é isso que vai determinar o resultado, né? Não. Não. Isso é Resultado importante na cânula. esclarecer. Resultado imediato de uma queda de pressão. A gente está falando mais da questão fisiológica, e não do resultado da cirurgia em si. Ah, não, sim. Sim. Importante esclarecer. Não, é importante. Mas mesmo com a cinta, no outro dia tá um balão. Vai estar. Não, vai estar. A cinta não vai substituir o edema do paciente. Não vai ter que controlar só o edema do paciente. Vai controlar. Mas vai diminuir, na realidade, o edema. Mas ele não vai. A paciente não vai criar, né? Não vou ter mais edema porque eu vou usar cinta. E aí a questão das malhas, né?
Tem a malha plana, tem a malha mais elástica, Soft. que são os fios da Quantidade o de tecido, né? A quantidade de trama. Eu gosto de uma trama mais maleável nesses primeiros dias. Depois, na segunda fase da cicatrização, eu gosto de uma trama mais firme, assim, mas não aquelas que era utilizada que nem respiravam, Sim. que a paciente nem se mexia. Machuca o tecido. Essas malhas rígidas, ela tem um grande índice de desenvolver uma necrose, um sofrimento de pele colocada no bloco cirúrgico. Então, até essa questão do tipo de malha, o cirurgião precisa ficar atento, porque se ela não tem uma maleabilidade com o movimento da pele, ela comprime demais, compromete a vascularização, vai sofrer, dependendo se o retalho estiver muito fino. E é preocupante, E porque às como vezes você tá vocês... fazendo? Como você Eu tá quero fazendo? saber do bonitão ali que limpa bastante. Não, Só limpa uma vez, né? é só uma vez. Just one time. Não, eu realmente eu limpo bastante e uma das minhas preocupações principais no pós-operatório desse tipo de paciente é sofrimento tecidual. A grande maior parte das vezes das minhas pacientes, elas estão bem com a pele. Só que na minha avaliação, o retalho está muito fino. E se eu colocar qualquer pressão Compressão. ali em cima, eu posso lesionar. Eu prefiro um edema mais proeminente com a pele íntegra do que um edema menor com uma possibilidade de sofrimento. Eu tinha uma paciente que fez a lipo, eu fiz a lipo nela e não sei porquê, a técnica que estava no andar, quando foi aplicar o Clexane no dia Fez no seguinte, abdômen. fez no abdômen, cara. Ah, Fez no abdômen. Fez no abdômen. E na hora que fez, eu cheguei depois, a paciente estava se queixando de dor, e tinha aquele avermelhado ao redor. Eu falei, por que ela fez aí e tal? Ela explicou que era coisa do fabricante. Deu uma desculpa lá e fez, a paciente sentiu dor e tudo mais. Falei, bom, passo aqui amanhã para ver como é que estava isso. E já deu aquela equimose na pele, cara. Pegou um vazio. Eu falei, Senhor do céu, aquele vermelho de sofrimento. Não, de sofrimento tecidual. Fez um hematoma embaixo, porque Nossa, ela não aplicou no subcutâneo. foi no Ela músculo. ficou no músculo. Porque Tava tava fino o retalho. Porque tava fino um retalho. Aí deu um hematoma gigantesco Exato. intramuscular. Isso. E comprimiu a pele. Ah. Aí eu chamei a enfermeira, vem cá, bem, olha isso aqui e tal. Aí a gente fez tudo, né? DMSO, que eu falei com as Sim. meninas. Aí eu uso iridoide bastante, vocês Uhum. sabem. Cataflã, eu fiz tudo que tava... Ele Eu deixa fiz branca a pele. ozônio. Tem um produto melhor, sabia? Eu vou te dar. DMSO. Mais que hidrodoide. DMSO. Não, outro? é um outro produto que Tá, desenvolveu. depois eu O vejo. Vou pessoal dar pra tá vocês. usando Tá. DMSO com heparina. Ah, é? Tópica. Eu Mistura fiquei DMSO sabendo. com heparina. Depois eu conto pra vocês. Ah, não, depois. E aí, então, na verdade eu faço isso. Eu deixo o dia seguinte sem cinta. Se não tiver nenhuma lesão, aí as meninas da Nani que fazem meu pós Sim. colocam a cinta. E ultimamente... tá A gente colocando- coloca antes da alta, né? Então, assim, Exatamente. passou esse tempo de se acontecer alguma coisa, a gente visualizou. Tape, vocês gostam? Mas deixando claro só, não é por conta do edema que eu ponho. Essa questão do Sim, robô de sim, terceiro claro, espaço. claro. É. E o doutor Fábio, que baixa a cabeça e também tá quietinho, limpa demais, vai. O que você tá fazendo? Em relação à cinta? É. Em relação à cinta, eu tenho deixado aberta sem cinta no primeiro PO à noite, dorme sem cinta. E de manhã, normalmente eu gosto de passar visita na hora que as meninas estão lá. Pra já ver. Já avalio e se tiver alguma área de sofrimento já, hiperbárica, mas tem sido muito bom deixar sem cinta. Mas a hemodinâmica às vezes sofre um Sim. pouco, de É. fato. Eu Não ando, sofre. De fato sofre. eu ando um pouquinho preguiçoso. Eu fico esperando as fotos das meninas da Nani pra ver que a pele tá boa. É nada, Mas você deixa passa com a visita. gente, não tem Sei. problema, vocês não precisam estar sofrendo. Eu Gente, gosto de gosta- tape, mas também não no intraoperatório, por causa Isso. do que eles falaram. Pele Mudou bastante, fina, né? traumatismo. E fora que assim, você esconde qualquer coisa que você tenha que fazer algum tratamento. Então já tive, na época que começou esse tape intraoperatório, eu tirava o tape e tinha uma necrosezinha que, pô, se a gente tivesse visto, a gente tinha agido localmente, não só as coisas sistêmicas, tipo, que todo mundo vai, câmera hiperbárica, não sei o que, tinha passado DMSO ali, tinha feito algum vasodilatador, um ozônio.
entendeu? Só que tava ela embaixo do tape, então eu vejo o pessoal ainda tapando, aquele tape incompressível, eu fico assim, cara... E canaleta, meu hein? Deus. Também, Ó, mesmo sabe raciocínio. o que Mesmo acontece? raciocínio. Quando começou toda essa história de tape, canaleta, e todo mundo foi na mesma onda. Todo mundo tá usando, vamos colocar. Até começarem a aparecer as complicações. Então, assim, o taping é moda. Foi moda dentro do bloco cirúrgico. Porque todo mundo começou. Então, todo mundo sofreu. Esclareça que é dentro do bloco cirúrgico. Depois Dentro você do bloco usa. cirúrgico. Vamos lá, eu vou esclarecer. Até eu amava o tape na cirurgia. Eu trabalhava só em intraoperatório, eu ficava indo. Mas a partir do momento hoje, eu coloco na balança. Qual é o risco do tape? Se acontecer alguma coisa, esse risco do tape me traz o quê? Cara, é muito pior eu não visualizar um sofrimento e tentar salvar esse tecido do que o edema. Sim. Entendeu? Então, assim, eu coloco as piores coisas que possam acontecer e eu não consigo salvar se isso aqui estiver no caminho. Então, eu vou limpando tudo isso e depois eu posso colocar novamente. Então, eu adoro o tape, mas eu também espero essas 4, 6 horas da cirurgia pra gente colocar. E, assim, se a gente for pensar na pele, que é o que a gente se preocupa com a retração, com o sofrimento e com a mancha, que influencia na questão estética da cirurgia... Eu até falo para as meninas, se chegar lá, você vê que a paciente não hidrata a pele, é uma paciente que não cuida da pele, que a gente consegue perceber isso, e com a cirurgia, com a malha cirúrgica, com a placa, a pele já não vai respirar. Se eu for pôr um tape também, pode desenvolver uma alergia? Pode, óbvio. Sim, então assim eu já como curativo. fico na defensiva, sabe? Então, assim, a gente consegue perceber o paciente que se cuida. Então, eu falo para as meninas, se elas questionarem, vai pôr tape? Não, hoje a sua pele está sensível, porque a gente sabe que se a gente for colocar esse tape ali, vai dar problema. O paciente está desenvolvendo uma alergia de um próprio curativo. Então, o tape, ele é muito bem-vindo, mas ele também precisa ser avaliado para ser depositado no paciente. Então, hoje, tudo que a gente vai fazer, a gente passa por aquela avaliação. O que pode acontecer? Isso Outra muito boa, só que, porque Muito a gente falou conservadoras. de que você estava falando de cuidado com a pele. Eu já tive paciente que foi tirar o tape e tirou o tape e queimou a pele na retirada. Isso O já que aconteceu. acontece? Mancha. Alguém aceita mancha? Não. Não. Entendeu? Então, assim, tudo que a gente faz é visualizando o todo, que é o desde o início, é visualizando o todo, não é só o ato cirúrgico. A pessoa que se preocupa só com o ato cirúrgico, ali o tempo cirúrgico, provavelmente não vai ter um acompanhamento legal, um bom resultado. Porque essa tudo que eu cirurgia é coloco na muito balança mais hoje, assim, do que que... eu acho que o corpo também se recupera nesse processo sozinho. Então a gente também tem que respeitar isso, Sim. né? Não tem que ficar inventando um monte de coisa, colocando um monte de coisa. Sim, a gente tem que colocar coisas que resolvam. Mas coisas que resolvam, mas pode dar um problema, colocamos numa segunda fase. Claro. E principalmente a questão de adaptar os protocolos conforme cada paciente e sua evolução. Sim. Não existe um protocolo rígido, que nem Tanto no que início a eu gente tinha um estava curso falando. online de bloco cirúrgico de tape. Eu tirei. Porque não tem como vender isso, sendo que é algo que eu não... Claro. Mas me diz um negócio, ó, todo mundo vende hoje a individualidade. Vamos individualizar a sua cozinha, vamos individualizar o seu carro. Aí na hora de fazer uma cirurgia, que é um protocolo, é tudo individualizado claro. para cada paciente. Você precisa disso, sua amiga não precisou de uma incisão. Sua amiga estava com a pele boa, fez tape no primeiro dia, você vai precisar fazer tape no 10º dia. É individualizado o negócio, entendeu? Não sei o que... Tem situações que, cara, no argoplasma, o tape hoje é bem-vindo, porque ele estabiliza o movimento do tecido, da forma como a gente aplica. Não o linfático, aqueles que é assim, aquilo não faz nada no argo. A gente tem que fechar o abdômen. Só que existem algumas pacientes que a gente já não consegue. Então eu falei para as meninas, a gente coloca, vai colocando aos poucos e tira depois de 7 dias, mas a gente vai colocar 2 dias depois. Aí a gente usa os produtos para quê? Para hidratar a pele, para fazer uma máscara. A gente vai adestrando os pacientes, pra gente preparando os pacientes para a gente trabalhar também. Então, a gente às vezes quer trabalhar, mas a gente não consegue, porque o paciente teve uma reação que a gente não estava esperando. Então, não tem como ter mesmo, é o que você falou, é individualizado demais, é muito integrativo esse processo do pós. E não temos como saber, né? A gente tem como atuar mediante o que vai aparecendo. E, às vezes, muita responsabilidade também é do cliente. Muitas vezes. Perfeito.
É um bate-papo bem técnico, mas eu acho que quanto mais técnico a gente for, mais o paciente vai compreender. Porque a gente antigamente tinha essa mania de falar, não, essa linguagem é muito, o paciente não vai entender. Não, claro que entende. E é importante que a gente esclareça, porque quando você esclarece, tudo fica, a relação fica melhor. Todo mundo tem acesso à informação hoje, né? Exato. Então, e outra, nós, que eu conheço, todo mundo aqui que está atendendo, a gente se disponibiliza a dar as explicações. Agora, existem algumas coisas que eu tento fazer, que é assim, a partir do momento que você escolheu uma pessoa para fazer, essa é uma cirurgia que envolve muita empatia. O paciente tem que confiar no médico, porque todas essas coisas que a gente pediu para serem feitas é pensando no melhor resultado. Ou por... E uma garantia de evitar complicações que, às vezes, mínimas, uma mancha, mas a gente está falando de beleza. E até uma mancha pode incomodar. Sim. Então, todo esse tipo de cuidado que a gente está falando, câmera hiperbárica, botar cinta depois ou não, é visando o resultado final. Uma paciente que fez uma cirurgia, se submeteu a uma anestesia, e quer chegar no resultado esperado. Que é o que a gente também quer. E não adianta, gente. A gente consegue visualizar o paciente que está fazendo direito ou não. A gente consegue pelos papos, pela forma como chega. O paciente chega sem cinta na clínica, aí mora na Zona Leste. Eu só tirei pra vir. 3 horas. 3 horas sentado. Já marcou o abdômen, com uma calça jeans. Eu falei pro Panda, não. Uma semana. Eu falei, não, mas tá larga. Não, mas não pode. Mas eu já ia vir tirar aqui, não, mas 3 horas, não pode. Enfim, mas isso que você falou de estabelecer confiança é muito importante. Hoje o que eu mais tenho medo é de perder a confiança do paciente. Porque a partir do momento que você perde a confiança do paciente, acabou. Acabou a relação, né? Acabou a relação, você não consegue fazer nada, porque ele não acredita que vai dar certo, e aí acabou, você não consegue trabalhar. Até a questão da proteção contra esses comentários maldosos. A partir do momento que o paciente realmente criou um vínculo de confiança, de empatia, eu falo, eu vou fazer outras consultas. Bem, você tem que operar com quem você tiver mais confiança e empatia. Porque uma hora que você estiver inchado e olhar no meu olho e perguntar se você está inchada, você vai querer olhar no meu olho e acreditar no que eu estou falando. Se você não acreditar no que eu estou falando, aí começa os rolos. Mas minha amiga. É um casamento mesmo. É um casamento. 6 meses, pelo menos. Pelo Um menos. casamento que entra com uma, E com a família. uma intensidade. Não é fácil, eu imagino como que não deve ser. Porque a gente que convive com os pacientes após a cirurgia, e a gente escuta tanta coisa, que eu falo, cara, não é real. Isso não é, ele não falou que ia ficar assim. Não tem como. Pacientes que falam, olha essa pele. Aí eu digo, doutor, ó, o paciente está reclamando da pele. Mas ela não queria uma cicatriz. Eu falei para ela que ia ficar pele, né? Aí vou lá. Então, vamos lá. O doutor falou que ele ia fazer uma cirurgia de abdominoplastia e você não aceitou uma cicatriz. Essa pele é por conta disso. Não. Ele perguntou se eu queria fazer abdominoplastia. Então fica naquele jogo, sabe? E eu não gosto disso, assim. E eu imagino, é o que eu volto a falar e o que eu falo em tudo, é a comunicação. É a forma como se vende, a forma que é explicado e o que o cliente entende. Porque eu, no papel de cliente, eu me recordo, depois que eu passei por tudo, eu me recordo exatamente o que a médica falou para mim. Você pode ter necrose, você pode ir, você pode ter aquilo, sua auréola é muito grande, minha auréola era muito grande. Mas você ouviu que você ia ter necrose? Você leu o termo de consentimento, né? Não, você só... Nunca! Ninguém lê. Algumas devem ler hoje, assim, mas é muito difícil. Advogados, né? Porque assim, ó, você não escuta que vai acontecer. Você só escuta o resultado. Ele fala, vai ficar bonito, vai ficar bom. Vai ficar bonito, vai ficar bom. Então você só fica pensando ali, ó, você fica viajando com o cirurgião na consulta. E eu falava, gente, quando chegar lá, eu vou perguntar tudo. Você não pergunta nada, você vai ficar bom. Quando você vai tirar? Vai tirar uns 10 litros? Tira tudo, limpa tudo. Eu quero isso, eu quero aquilo. É só nisso que a gente pensa. E não adianta. Quando que sai o dreno? E o dreno, né? Que eu acho que é um problema. Porque o dreno hoje é um problema. Chato, né? Meu Deus do céu. Elas ligam pra gente de madrugada. Imagina pra vocês, que vocês hoje também dão acessos aos clientes, né? Porque antes não tinha. Então elas têm o telefone. Só que elas têm vergonha de ligar pra vocês. Liga mais pra Bruna. Elas pra ligam. vocês do que pra mim. Eu falo, nossa, pode perguntar pro doutor. Não vou incomodar ele, não. Eu falo, poxa, que pariu. 3 horas da manhã você me liga, né? Liga. Aí, vamos lá. Não, amanhã eu pergunto pra ele. Não, então tá bom. Mas é legal essa relação que a gente estabilizou hoje com o paciente, né? Vocês estão mais próximos.
E elas gostam muito dessa proximidade. Vocês não têm noção que vocês falam assim, ó, é lei, sabe? Mas nem tudo será flores. Mas Nem tudo graças a será Deus flores. nós temos mais jardins floridos Sim, do que com jardins certeza. sem flores. Sim, Né? com certeza. Olha, foi muito bom. Acho que Bate-papo excelente. Eu tô bem feliz aqui de ter vocês na mesa. Parecia que a gente Imagina. estava na nossa rodinha ali conversando. quando a gente faz essas rodinhas, é difícil a gente falar de outra coisa, a não ser de trabalho, né? É, Sempre o trabalho entra. Sempre o trabalho. A gente Sempre tem o que trabalho tentar entra. tirar, que não é bom. Mas sempre ele entra. Porque a gente ama o que faz, né? Eu ia vejo no olho dizer de isso aí, vocês. Quando vocês... porque a gente gosta. Não tem como não falar de algo que a gente... Porque senão Faz a gente com ia amor. ser só masoquista, né? É verdade. então eu quero agradecer aqui, Dr. Bruno Zimmermann, Dr. Rodrigo Dutra, Nani Mota. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi um prazer dividir esse espaço com vocês e falar de assuntos que a gente convive diariamente e gosta muito. Perfeito. Que é Obrigado, cirurgia gente. e pós-operatório. Muito boa noite a todos. Beijo. Boa tchau, noite. tchau. Obrigado, Fábio. Obrigado Valeu. a vocês. Fábio, Tchau, tchau. Nani, Bruno, obrigado.